Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Luciano Júnior, professor de História do Recife. Nós vamos para mais uma aula do Educa Recife para as turmas da Educação de Jovens e Adultos, especificamente as turmas do módulo 4. E vocês já devem ter percebido que ao longo desse mês de novembro nós estamos trabalhando temáticas ligadas à influência, à contribuição do povo negro, do povo africano para o nosso país. Então, no final de semana passado, dia 20, passado, nós comemoramos o Dia da Consciência Negra. Então, a nossa última aula foi sobre o Dia da Consciência Negra e hoje nós vamos pegar nessas duas aulas que faltam para a gente finalizar o mês de novembro, nós vamos falar sobre manifestações culturais que estão ligadas a uma influência do povo africano. Então, nesse sentido, na aula de hoje, nós vamos reconhecer o maracatu como uma manifestação cultural do Recife. Manifestação cultural do Recife que teve uma influência muito forte da cultura negra, Então, nesse sentido, vamos falar a respeito de algumas manifestações da cultura no Recife. A primeira coisa que a gente tem que ter noção, quando a gente fala das manifestações culturais, e uma dessas manifestações que a gente vai reconhecer hoje é o maracatu, a gente tem que retomar aquela discussão referente ao que seria cultura, ao que seria patrimônio histórico material ou imaterial, E, grosso modo, eu costumo dizer que a cultura é tudo aquilo que é produzido pelos seres humanos ao longo de sua trajetória, em cima aí na Terra, Então, nesse sentido, quando é produzido por meio do trabalho também, do trabalho humano. Então, nesse sentido, quando os seres humanos estavam lá na época pré-histórica, eles estavam ali, eles quebravam uma pedra e com a ponta daquela pedra, da lasca daquela pedra, eles utilizavam aquela lasca para fazer uma ponta de flecha, uma lança, uma faca, um machado. Eles estavam ali produzindo cultura. Então, a cultura ela foi evoluindo com o passar do tempo, no sentido de acréscimo. A humanidade foi acrescentando cada vez mais instrumentos culturais, acrescentando manifestações culturais, acrescentando vários produtos referentes à cultura, seja ela cultura material ou cultura imaterial. Então, nesse sentido, hoje a gente trabalha com um outro conceito, que é o conceito de patrimônio, principalmente quando a gente trabalha com a questão da história. Então, o patrimônio, que é aquilo que um povo ele adquire, ele constrói ao longo do tempo e que tem um valor histórico, um valor cultural. Então, nesse sentido, a gente trabalha com a ideia do patrimônio material e do patrimônio imaterial. E onde é que entra o maracatu nessa história? O maracatu ele se constitui como uma das manifestações culturais do povo aqui recifense também, do brasileiro em geral, do nordestino, do pernambucano e do recifense. E nesse sentido, o maracatu ele entra dentro daquela dinâmica do patrimônio imaterial. Vamos dar alguns exemplos. Se eu falo, por exemplo, eu descobri a ruína de um forte que era utilizado pelos holandeses. Aí eu, cavando ali, descobri que um local tinha um forte. Então, aquela demarcação do forte, aquilo ali é material. Eu consigo manusear, eu consigo
manipular, né, usando as mãos. Eu vejo ele claramente ali na minha frente. Então, estou falando de um patrimônio material. Mas, professor, quando sai um grupo de maracatu, desfilando, eu estou vendo ali o desfile. Você está vendo o desfile, mas o maracatu em si, a tradição, ela é algo imaterial. O costume, né, do desfile, do cortejo ali, né, da batida dos tambores, né, das alfaias na realidade, né, a questão do pessoal caracterizado ali, fantasiado, né, com trajes, né, então aquilo ali a gente consegue visualizar materialmente, mas a tradição em si é um elemento da cultura imaterial. É como, por exemplo, a gente falar a receita aí de uma tapioca, né? Juninho gosta de tapioca. Juninho, nosso produtor, ele gosta de tapiocazinha com café. Juninho? Tapioca com queijinho de manteiga. Eu particularmente adoro. E ainda bota manteiguinha em cima. Aí fica, ó, supimpa. Então, nesse sentido, né, o que acontece? A tapioca está ali, a gente consome a tapioca, mas aquela receita, né, aquela que foi passada, né, pela tradição, aquilo ali é algo imaterial. Hoje a gente pode até materializar no sentido, né, de você imprime ali uma receita, né, mas embora que a tapioca, né, é algo fácil de fazer, então não precisa ali você colocar uma receita, né, a gente que é nordestino não precisa de uma receita para fazer uma tapioca, né, mas pode ser que exista alguém que precise. Então, nesse sentido, uma dessas manifestações culturais é o maracatu, né? E a gente vai aqui, ó, falar um pouquinho sobre o maracatu. Lembrar, ó, que o maracatu é um folguedo, né, da tradição afro-brasileira. Aí, ó, veja, a influência dos africanos. Característica do carnaval pernambucano. Está historicamente vinculado ao nosso passado colonial, marcada aí, ó, pela escravização de diversos povos africanos. Aqui a gente tem uma imagem de fundo que mostra uma alfaia, né, que é o tambor típico, né, das agremiações aí dos grupos de maracatu. E tem sua expressão mais antiga, datada de 1711. Então, o registro mais antigo que se tem aí de um grupo de maracatu, ele data aí de 1711, né? Os grupos de maracatu, eles se autodenominam, ou seja, se reconhecem como nações, né? Mas não são apenas agremiações que desfilam durante o carnaval, porque os seus integrantes, eles estão ligados intimamente, diretamente à vida religiosa aí dos terreiros de Xangô, que é um culto, né? Um culto afro-pernambucano. Então, quando a gente fala em Xangô, certo? A gente está se referindo a um culto afro-pernambucano e os grupos de maracatu estão ligados diretamente a este culto, ok? E, além disso, eles também cantam e dançam em homenagem a Nossa Senhora do Rosário, que é a padroeira dos negros, né? Então, aqui a imagem de Nossa Senhora do Rosário, certo? Do Rosário, porque ela está aqui, ó, com o Rosário, né? Um terço, né? Na mão, né? Então, nesse sentido, né? Eles cantam e dançam em homenagem a a Senhora do Rosário. E, nesse sentido, né? Você já vê aí um elemento de sincretismo, né? O sincretismo, você tem elementos de mais de uma religião, eles coexistindo ali juntos em um único rito, né? Ou em uma única manifestação. Então você tem manifestações ligadas a culto afro-pernambucanos, né? Ligados ali, ó, a uma manifestação do catolicismo, né? E nesse caso aí dá uma manifestação de um catolicismo mais popular, né? Então você tem isso daí. Aí veja, quais são as características do maracatu? Vamos aqui explicar para vocês, para todo mundo, explicar também para a Kézia, nossa intérprete que está aqui do lado, que eu não apresentei ela no começo, mas quem faz a tradução nossa hoje é nossa querida intérprete Kézia aqui no cantinho, ó, ela aqui. Então, Kézia, desculpa aí a falha, mas ó, tá aqui, eu não tinha esquecido de tudo não, eu esqueci só no começo.
Mas esqueci, né? Então, mas aí, Kézia, junto com toda a equipe de intérprete de Libras, nos ajudam, né? Para que nossas aulas, aí vocês sabem, a gente costuma dizer isso no início das aulas. Nossas aulas se tornem mais acessíveis para todos e todas. Prestam um belíssimo trabalho aqui com a gente. Então, Kézia, ó, tu, ó, é 10. É supimpa, Juninho. Kézia também é supimpa, viu? Então, quais são as características do maracatu aí, ó? Vamos lá aprender. Presença da religiosidade, né? Então, está muito presente as características das religiões africanas, danças elaboradas, né? Mistura aí a dança e a música, os figurinos são bem coloridos, né? Uma coisa linda, né? Um desfile de uma agremiação, né? De um grupo de maracatu, é uma coisa linda, né? E mistura aí das culturas africana, portuguesa e indígena. Então veja aí, ó, é um folguedo típico, né? Do nosso carnaval, que mistura aí a cultura dos três povos, né, que basicamente compuseram a nossa sociedade, né? O branco, o europeu, o indígena originário já daqui do Brasil e os povos africanos que foram trazidos para cá. Então, aqui a gente tem as características. E há dois tipos de maracatu, o maracatu nação e o maracatu rural. Então, vamos adiantar aqui para a gente ver. O maracatu nação, também chamado de maracatu baque virado, é a expressão mais antiga do maracatu, feita em cortejo, onde são conduzidas, ó, à frente aqui, ó, na imagem, ó, bonecas negras, feitas de madeira e ricamente vestidas, que são as chamadas calungas, né? Então, toda vez que você vê ali, à frente do cortejo do maracatu, uma calunga, você está vendo ali um desfile de maracatu nação ou maracatu baque virado, né? E nesse sentido, para a gente entender melhor isso daí, eu trouxe aqui um vídeo que fala aqui um pouquinho, ó, sobre o maracatu de baque virado. Então vamos dar o play aí. Esse é um exemplo. Pode passar, Juninho. Pronto, então aí é um exemplo, né, do ritmo, né, do maracatu aí de baque virado. Então vamos dar uma adiantada no nosso slide para a gente continuar aqui nossa aula. E o outro maracatu seria o maracatu rural ou de baque solto. Veja, se a calunga ela marca aí, né, o desfile de um maracatu nação, o maracatu rural de baque solto, esse aqui é típico de Nazaré da Mata, né, que é um município localizado na zona da Mata, aqui em Pernambuco, e ele tem como principal símbolo, ó, o caboclo de lança. Então, é fácil diferenciar. Trouxe ali a calunga à frente, maracatu nação, certo? Trouxe a figura do caboclo de lança, maracatu rural. Então, para a gente conduzir para o final também, eu trouxe um outro vídeo que mostra aqui, ó, o exemplo aí, ó, da dança aí de um caboclo de lança. Então, vamos prestar atenção. Essa é a figura, né, do caboclo de lança, né? Então, nesse sentido, a gente tem aí as duas manifestações, né, do maracatu, maracatu nação, maracatu rural, maracatu nação. À frente do cortejo vai a calunga, né? E o maracatu rural tem aí a figura do caboclo de lança. Então, esses dois elementos servem para a gente diferenciar
os dois tipos, né, de maracatu que a gente tem, que são, como eu já disse, eles fazem parte, né, do nosso patrimônio cultural aqui do Recife, do estado de Pernambuco, então, e que estão ligados diretamente aí à cultura africana. Então, fica aí como sugestão de atividades para vocês, porque a nossa aula já está encerrando. Você vai direcionar o seu celular para o QR Code aqui ao lado e ele vai assistir, vai conduzir você a um documentário sobre o tema da aula e sobre o maracatu. Depois que vocês assistirem esse documentário, vocês podem, em sala de aula, debater sobre o tema com o seu professor, a sua professora e a sua turma. E espero que tenham gostado da aula. Mais uma vez, agradecer aqui a Késia. Valeu, Kézinha. E é isso, gente. Tchau, tchau. Até a nossa próxima aula.